Investidores, vamos atualizar aqui a nossa análise do S&P 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, que ainda é a maior economia do mundo. S&P que nesse momento está aqui na casa dos 3.978 pontos. A gente vê aqui que no dia de hoje o S&P está se valorizando algo em torno de 0,28%. A gente observa aqui no mapa de calor das ações americanas que a gente está tendo realmente um dia misto, né? A gente não vê aqui um consenso nem de alta nem de baixa, então movimentações leves, variando aí percentuais baixos para cima e para baixo entre as ações, tá? Aqui na nossa análise técnica, o S&P está tentando fazer um rompimento na média móvel de 200 períodos, tá? A gente vê aqui, ó, essa linha rosa que está aqui no nosso chart. Vou até mostrar ela para vocês, ó. Essa linha rosa é o preço médio, né, ou a pontuação média do S&P nos últimos 200 dias, né? Então ela está ali em 3.959 pontos, é justamente aqui o nível que o S&P está tentando romper para cima. A gente sabe que essa MM200 costuma se comportar como uma importante resistência quando o preço está abaixo dela. A gente consegue observar que ela se comportou dessa forma uma, duas, três vezes. O S&P está aqui tentando fazer o quarto teste de rompimento para cima na MM200 e ele ainda tem também essa linha de tendência de baixa aqui, essa reta diagonal que também representa aqui uma região de resistência para o S&P. Hoje foi um dia bem importante, né, aqui para as ações americanas. Foram divulgados os dados relativos à inflação do mês de dezembro nos Estados Unidos e a gente teve aqui um cenário onde a inflação veio até mesmo abaixo do que era esperado pelo mercado para esse mês de dezembro. Então, isso começa a mostrar para a gente que, de fato, a inflação americana começa a dar sinais de que ela está sendo controlada, né, investidores? A gente tem aqui, a gente vê que esse gráfico de barras mostra para a gente aí o comportamento da inflação nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor amplo esse aqui, e a gente vê que o pico ele ficou para trás, ficou lá para o mês de julho do ano passado, que foi quando a gente teve aquela margem de 9,1% de inflação no anualizado. Até o momento a gente está aqui com 6,5%. O que é importante a gente observar nesse índice é que a gente tem um cenário onde a inflação no setor de serviços ela permanece persistente, né? E enquanto a gente vê que a inflação dos bens de consumo, bens duráveis, essa sim já se mostra mais controlada, a gente já está caminhando aqui para um cenário até mesmo de deflação em bens de consumo. Então, esse é o ponto de atenção, né? Que com certeza o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos terá, né? Isso aqui tem uma relação direta com a força do mercado de trabalho, né? A gente sabe que os Estados Unidos estão com um gap de quase 4 milhões de empregos, então tá faltando gente para trabalhar lá, e a gente sabe que isso acaba valorizando a mão de obra, então a gente vê essa elevação aqui, a gente vê que o setor de serviços continua, né, pesando bastante aqui na inflação americana. Vou compartilhar com vocês alguns trechos dessa matéria do InfoMoney de hoje, tá? Tá falando aí justamente sobre como o Fed pode vir a se comportar em relação à elevação de juros, tendo como base os dados de inflação que foram divulgados, certo? Então, a CPI de dezembro, o Índice de Preços ao Consumidor de dezembro, reforça argumentos para a Fed reduzir ritmo de alta de juros em fevereiro. A queda de 0,1% no índice de preços ao consumidor em dezembro, divulgada nesta quinta-feira, reforça os argumentos de quem acredita que o Federal Reserve vai reduzir o ritmo de alta de juros em sua reunião de 1º de fevereiro, de 50 pontos base, que é mais ou menos o que o mercado vinha especulando, né, para 25 pontos base. Então, alguns integrantes do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, como o presidente do Federal Reserve da Filadélfia, defendem, né, já estão defendendo aí um ritmo menor na elevação dos juros por lá. Seguindo aqui, eu vou destacar para vocês a opinião do Felipe Salles, que é o economista-chefe do C6 Bank, né? Para ele, apesar de o número divulgado do CPI de hoje ter vindo dentro do esperado, há dúvidas sobre um aumento de 0,25 ou de 0,5, né, 0,50 pontos percentuais na próxima reunião da autoridade monetária. Ele disse, na nossa visão, a inflação deve permanecer pressionada pelo mercado de trabalho, que deve desaquecer lentamente, levando a autoridade monetária a seguir com novos aumentos de juros no curto prazo.
Salles ainda disse, né, aqui, acreditamos que a taxa terminal de juros deve alcançar um pico esse ano, ficando no intervalo entre 5% e 5,25%, com um provável aumento de 0,50 pontos percentuais em fevereiro, né? E assim como há um consenso no mercado, né, o Salles disse: não esperamos corte de juros antes de 2024. E a gente vê que, por essa ferramenta de monitoramento das taxas de juros do Fed, a gente ainda tem aqui 65%, né, de chances, segundo o resultado dessa ferramenta, da gente ter aí um novo aumento de 0,50 pontos. Se a gente, porventura, tem um aumento de 0,25, isso já pode ser interpretado muito positivamente pelos mercados, certo? Voltando aqui, então, para a nossa análise técnica, investidores, eu quero destacar para vocês aqui 4 pontos, tá? Que eu coloco como os pontos-chave para que a gente considere que o S&P está revertendo essa tendência de baixa, tá? E aí, quando eu falo tendência de baixa, eu estou falando de toda essa movimentação aqui, certo? E, bom, o primeiro sinal importante que a gente precisa ver é o S&P rompendo a média móvel de 200 períodos do diário e se consolidando acima dela, para que ele possa ter a MM200 como um suporte e não uma resistência, como é a maneira com que ela vem se comportando até o momento. Segundo sinal importante seria o rompimento dessa LTB aqui, certo? Romper essa LTB para cima seria mais um sinal interessante. E aí, um quarto ponto que eu coloco para vocês, esse aqui dos sinais que eu vou colocar para vocês, seria, para mim, um sinal bem mais forte do que esses dois que eu mencionei anteriormente, seria o S&P romper esse topinho que ele deixou aqui na casa dos 4.100 pontos, tá? Ó, esse topinho aqui, ó, precisa ser rompido para cima, certo? Então, de repente, uma movimentação assim aqui, ó, no S&P. Certo? Isso aqui, para mim, traria sinais bastante positivos de que a gente poderia, então, começar a ver uma reversão acontecendo. Isso também não quer dizer que o S&P entraria em uma nova tendência de alta, ele poderia reverter a tendência de baixa para entrar em uma tendência lateral. O mercado, ele se movimenta em 3 direções, para baixo, para o lado e para cima. E quando ele deixa de cair e passa a andar de lado, significa também que ele reverteu uma tendência de baixa para seguir uma tendência lateralizada. E aí, um quarto sinal aqui, que para mim seria o mais definitivo de que esse aqui foi o fundo do ciclo corretivo do S&P, seria então uma correção após o rompimento daquele topinho que está destacado com a seta, certo? E aí, o S&P formar um novo pivô de alta, certo? Já acima dessa LTB, ok? O ponto é que essa região que o S&P está testando nesse momento é um nível de pontuação onde a gente enxerga ali bastante resistência, tá? É importante colocar isso para vocês. Ó, vou usar esse indicador para sinalizar que o S&P está testando justamente aquele ponto de controle, tá vendo? O ponto de controle está aqui na faixa dos 3.950 pontos. Então, o S&P precisa se projetar para cima desse nível aqui. Eu vou até desenhar uma linha tracejadinha aqui para deixar sinalizado. Ó, ele precisa romper esse nível aqui para ele buscar, então, a próxima região, que seria a região provável, né? Caso ele faça o rompimento, então, lá da MM200, daquela linha de tendência de baixa, que seria, então, o teste daquele topinho que a gente está colocando aqui como um topo relevante e importante para o mercado nesse momento. Esse topinho aqui ele já vai estar, então, na casa dos 4.149 pontos. A resistência do momento, que pode se converter em um suporte caso o S&P rompa, tá aqui então na casa dos 3.955 pontos. Vamos ver então como que o S&P vai se comportar, se de fato ele vai conseguir romper toda essa confluência de resistências que ele tem dentro dessa margem aqui, certo? Dentro dessa região aqui, tá? Para ele ir buscar lá os 4.149, ou se de repente novos eventos surgirão para catalisar a continuidade dessa tendência de baixa, e aí a gente sinaliza para vocês que a próxima região de suporte para o S&P, olhando para baixo, vai estar aqui entre 3.600 e 3.700 pontos, certo? Então, estamos atualizados, a gente sabe que o S&P é um índice importante, porque vários mercados se correlacionam com o principal índice de ações da Bolsa Americana, e então estamos atualizados aqui, já cientes dos movimentos que podem acontecer para que a gente consiga se posicionar de uma maneira assertiva nas ações americanas e também nos mercados correlacionados que a gente também investe.
Vou então fechar esse vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final. Vou convidar você a me seguir lá no Instagram, que eu compartilho bastante conteúdo legal sobre os mercados por lá também. Vou então pedir para você não esquecer de apertar o botãozinho de like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até a próxima.